este assunto, que é a base da nossa doutrina, a base daquilo que cremos, e vamos estar estudando sobre isso. Leamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que o Senhor abençoe a tua palavra lida. Sabemos que a morte de Cristo ali na cruz foi o pagamento dessa dívida. Por isso que a graça não é de graça. Houve um pagamento de uma dívida. Por isso que falamos de redenção. Houve um pagamento de uma dívida que eu e você não poderíamos pagar. Passamos e olhamos todos os textos do Velho Testamento, onde o povo de Israel peregrinava, ia ao templo para fazer sacrifícios. E fazendo esse sacrifício, eles tentavam, de várias formas, aplacar a ira de Deus. A ponto que Deus fala que Ele está não aguentando mais aquilo. Não há mais prazer no sacrifício, porque a mão daqueles que sacrificavam estavam impuras. A mão daqueles que estavam matando os animais estava impuro. E chega ao ponto de até o sumo sacerdote Eli está pecando e permitindo seus filhos pecar dentro do templo. E por isso era necessário que Jesus Cristo viesse ao mundo, para dar essa salvação de graça. Por isso que não somos salvos pelas obras, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Por mais zeloso que seja toda a sua vida de fé, nascido, criado dentro de um lar evangélico, passado toda a sua vida dentro dos padrões bíblicos, a sua salvação é garantida por Cristo Jesus. Você pode ser uma pessoa zelosa, piedosa, temente a Deus, mas todos os nossos atos da nossa vida são trapos de imundícia. É imperfeito, estão sujos, estão contaminados. O nosso pecado suja as nossas obras. Por isso que a salvação é de graça. Analisando as nossas bases doutrinárias, nós temos alguns elementos que podemos distinguir como chamado ordem salutis, ou ordem da salvação. Como que acontece essa salvação? Como que isso processa na nossa vida? A primeira definição tem que nós somos eleitos, nós somos chamados, nós somos vocacionados antes da fundação do mundo. Antes de todos os nossos atos, tudo aquilo que fazemos, tudo que pretendemos ser, já está decretado por Deus. Antes do nosso Pai nos conceber, nós já estamos salvos e escolhidos pelo Senhor, mas escolhidos para as boas obras. É uma eleição que falamos também que ela é incondicional, que já vai lá para os nossos 5 pontos da nossa
doutrina chamada como calvinista. É uma eleição incondicional. Não há condição, fulano vai fazer isso, 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 e quando ele chegar nessa estatura, nesse conhecimento, nessa condição, ele será salvo. Ou talvez com a quantidade que a sua mãe, seu pai ora por você, aí chegou, agora ele está salvo. Foi pago, como tem a doutrina de origem católica, paga os seus pecados e agora você é salvo. Não, ela é incondicional. É algo soberano da graça de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele já veio determinado que morreria pelos seus, pela quantidade de eleitos. Vamos para o outro ponto da nossa doutrina, que é uma expiação limitada. Jesus não morreu nem mais nem menos. Jesus não sofreu mais ou menos na cruz. Todos os pecados foram confessados diante de Deus. Quando Jesus está ali no Getsêmani e fala, Senhor, passe de mim esse cálice, passe de mim a sua ira, que vem outro ponto da nossa doutrina que chamamos justificação. Essa justificação é o ato de Deus cobrar em Jesus a minha e a sua dívida. Então o pagamento não foi mais nem menos. O sacrifício de Cristo ali na cruz, ele não sofreu nem mais nem menos. As chibatadas que Jesus sofreu ali na sua inquisição diante de Pôncio Pilatos, não foi mais nem menos. No filme que temos como Paixão de Cristo, a qual ali tratado pelo produtor, diretor Mel Gibson, aonde retrata a parte do sofrimento físico de Cristo, não foi mais nem menos. Por isso que a salvação, ela é de graça para nós. Mas não foi de graça para Jesus. Porque o próprio Cristo, ele está ali chorando, orando, e ele tem dores, ele sofre por aquilo que ele ia passar. A ele chegar à cruz e dizer, Pai, por que me desamparaste? Se o próprio Jesus sentiu a ausência de Deus ali na cruz, pelos nossos pecados, imagine eu e você, comparecendo diante de Deus, com as nossas mãos praticamente vazias, das nossas obras feitas às vezes de forma relapsa, feitas às vezes de forma corriqueira, talvez de forma religiosa, talvez feita de qualquer jeito, ou até feito de forma zelosa, buscando fazer o melhor que você é capaz, fazendo, doando, ajudando, auxiliando, evangelizando, pregando, não foi suficiente para pagar a sua dívida. Porque cada dia que acordamos, nós pecamos contra o Senhor. Temos o olhar impuro, temos pensamentos, talvez de avareza, talvez de cobiça. Olhamos para fazer o bem e não o fazemos. Omitimos de falar de Deus para as pessoas que estão próximas de nós. Tudo isso é pecado diante de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É gratuito. Necessário simplesmente crermos nessa obra da redenção. Por isso que esse chamado, essa eleição, ela vem através da pregação do Evangelho, que nós chamamos de chamado eficaz. É aquelas pessoas que se adentrarão ao templo, talvez você vai entregar um folheto, talvez você vai dedicar um tempo para fazer um discipulado, e essa pessoa, ela vai se converter ao Senhor, não à sua pregação, não ao seu folheto, não à denominação. Ela vai ser chamada eficazmente pela obra da redenção. Os olhos dela vai abrir como foi de Lídia, que ela está indo ao monte orar, está indo lá ouvir a palavra do Senhor, talvez há anos, há gerações, e o Senhor abre o entendimento dela e ela tem a convicção que ela é pecadora. Foi a mesma coisa que aconteceu com Nicodemos. O principal dos sacerdotes teve que nascer de novo. Foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro, que andou vários anos com Jesus, mas o Senhor teve que abrir o entendimento dele para encontrar a obra da redenção. É isso que o Senhor faz quando chama aqueles que estão perdidos, como o texto lido. Que éramos assim,
Talvez você nasceu dentro de um lar e não percebeu o plano da salvação dentro da sua vida. Mas se Deus não abrir o nosso entendimento, seremos religiosos. Então é necessário que tenhamos esse chamado eficaz, que produzirá em nós algo que se chama regeneração. É trazer em nós um novo falar, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Ao você olhar qualquer um desses que estão pecando aí fora, você vai olhar com um olhar de misericórdia, porque eles estão descaídos da graça de Deus. Eles não têm a graça, eles não têm a misericórdia, eles não têm o amor de Deus. Por isso que Deus os entregou à própria consciência da carne. Eles vão fazer aquilo que eles querem. É um desejo consciente, compulsivo, de fazer o que é mal. Eles acordam desejando praticar o mal. Eles comemoram a desgraça dos outros, porque isso os alimenta, isso os nutre. Seja qualquer coisa que eles estão fazendo, se eles não estão adorando a Deus, eles estão descaídos da graça de Deus. E isso serve para todos. Seja o homem mais decaído da face da terra, seja aquela pessoa que você acha que é tão boa. Aí, como a gente fala, só falta aceitar Jesus. Só, e é tudo isso. 100% longe de Deus. 100% sem a graça de Deus. Por isso que essa salvação nos condiciona. Segundo Lucas, capítulo 24, verso 45, Jesus diz: mas vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. Em João 10, 26, as pessoas estão perdidas, não são ovelhas porque não creem, pelo contrário, não creem porque não são ovelhas. Exatamente porque isso Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Por isso que quando chamamos alguém para vir ouvir a palavra de Deus, se ele ouvir a voz de Deus, ele virá. Se ele não ouve a palavra de Deus, ainda ele não tem o chamamento. Por isso que ele se tornou rebelde. Não, vou semana que vem. Não, vou outro dia. Acordei atrasado, não tive tempo, tive que ir no shopping, tive que fazer isso. E vai sempre negando esse chamado. Por isso que temos que pregar esse evangelho para todas as pessoas. Porque eles serão chamados somente por Cristo. E isso aconteceu comigo e com você. Aconteceu com todos aqueles que ouviram esse chamado. E houve neles um negócio chamado conversão, ou arrependimento, ou fé salvadora. É algo que causa em nós essa convicção de olharmos para esse texto e reconhecer que fomos chamados pelo Senhor. Fomos convertidos. Estávamos caminhando para o pecado e fizemos uma conversão agora para o Senhor. Uma nova direção, um novo pensamento, uma nova vida, um novo começo. E isso é aquilo que traz em nós um processo de agora ter uma revolta de não querer mais o pecado na nossa vida. Senhor, eu não posso pecar hoje. O judeu, ele acordava todo dia com a convicção que ele tinha um pecado que ele poderia estar cometendo naquele dia. Por isso que ele fazia um processo de se purificar todo dia. Eu estou cometendo um pecado hoje, acho que eu errei, eu acho que eu falhei em alguma coisa. Ele tinha uma consciência do que era pecado. Por isso que todos os processos rituais do povo de Israel era de se lavar, de se limpar, tinha todo um processo para se aproximar de Deus, porque eu posso estar em pecado, e eu vou comparecer diante de Deus agora, e Ele pode me consumir. Deveríamos ser assim. Às vezes fazemos isso, hoje é ceia, então eu preciso estar purificado, porque vai que eu toco ali no cálice, e vem o fogo do céu, e parece que as pessoas fazem assim. No dia de Santa Ceia, a igreja está mais cheia. No dia da Santa Ceia, a gente fica mais relax. Não deveríamos ser assim o tempo todo, porque o chamado da Santa Ceia, irmã Daiane,
é para os santos, para todos os santos estarem presentes. Não é os santos lá da igreja, é todos os santos, porque se o Senhor hoje o chamar, você tem que estar santo, para comparecer diante da mesa do Senhor. Por isso essa regeneração, ela traz em nós algo que diz, este ato acontece de uma forma simultânea, depois que o homem entender o Evangelho, nele é gerado a fé, o arrependimento, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento e o espírito da sabedoria da revelação. Segundo Efésios 1, 17 e 18, diz assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a esperança das suas vocações, e quais as riquezas da glória e da herança dos santos. É isso que está preparado para mim e para você. Uma vez sendo chamado, eleito pelo Senhor, você é regenerado, você é convertido. E agora, diante disso tudo, existe a justificação. Não há mais condenação, não há mais dívida, não há mais pagamento. Você é justificado. É você comparecer diante do tribunal de Deus. E Jesus é o seu advogado e Ele é o seu juiz. E Ele vai falar, está consumada a minha obra. Eu paguei a dívida. Isso aqui não deve mais nada. Pode liberar. Só que você, em vez de ir, como diz o outro, viver o regime aberto, você vai entrar na mansão celestial. Você vai se adentrar com o Pai, porque a obra é do Senhor. Faça uma reflexão, compare a sua vida, olhe se você verdadeiramente merecia ser salvo. Como o texto de Efésios diz, nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Nós fazíamos o que era mal perante os olhos do Senhor. Se os homens proeminentes da Bíblia, como Isaías, como Elias, como João Batista, como Moisés, não tiveram condições de parecer, de chegar, ficar próximo de Deus, imagine você. Será que você poderia comparecer diante do tribunal de Deus sem a graça de Jesus? Sem o pagamento dele? Se Ananias e Safira morreram pecando contra o Senhor, a entregar os seus dízimos de forma fraudulenta, imagine eu e você diante dos nossos pecados, que você sabe que cometeu. O homem pecador é digno de morte, pois o salário do pecado é a morte. Cristo morre na cruz pagando essa dívida do pecado. Assim, todo aquele por quem Cristo morreu é um eleito e se tornará justo quando for imputada a justiça de Cristo sobre ele. O meio pela qual a justificação é aplicada é pela fé. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, capítulo 1. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós temos paz com Deus. Agora o Senhor tem algo muito mais sublime, que Ele te adota, olhando para a sua natureza, olhando para toda a sua vida de pecado, olhando para todos os seus erros, Ele te adota, como o pai da parábola do filho pródigo, e Ele traz o seu filho de volta, e coloca nele um anel, coloca nele uma vestimenta, e fala, beija. Pense talvez esse filho pródigo, que estava vivendo lá no meio dos porcos, vivendo como um mendigo, vivendo como um maltrapilho, e ele chegar para o seu pai vai e o abraça, o seu pai vai e o beija, e ele fala para o seu irmão, o seu irmão estava morto. É como eu e você, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos amou,
o Senhor nos chamou. Fala, vem cá, pecador. Vem cá, miserável. Vem cá, seu... Qual palavra que eu diria para mim e para você? Talvez se eu falar aqui você pode ficar ofendido. Mas é isso que somos. Miserável homem que sou. Paulo vai dizer que ele é o pior dos pecadores. E o Senhor te adotou. Não sei aqui quem já foi adotar um cachorrinho, um gato. Ninguém às vezes vai escolher um gato defeituoso, um cachorro manco, um bicho com defeito. Você vai escolher o melhor. Ninguém escolhe um bicho com defeito. Mas o Senhor olhou para todos os seus defeitos, para todos os seus pecados, para todos os meus pecados, e me adotou. E colocando isso, eu convido os irmãos para ler Romanos 8, 15 e 17, eu peço auxílio, pessoal do slide. Romanos 8, 15 a 17, e todos fazem essa leitura. Vamos lá? Romanos 8, 15 a 17. Essa é a obra da redenção. Uma vez que você é chamado, você é eleito, você é escolhido, você agora é adotado. E você tem um processo que nós chamamos de perseverança dos santos. Porque sem o auxílio do Espírito Santo, o que seremos de nós? Se não sabemos orar como convém. Você lembra a sua última oração que você fez ao Senhor? Você lembra dos pedidos que você fez sexta-feira passada? Nós já esquecemos, como diz o outro, que comemos às vezes no almoço. O Senhor não esquece de nós, porque a sua obra é perfeita. Então a perseverança é do Espírito Santo na vida dos santos. Não é os santos que perseveram, é o Espírito Santo que persevera na vida dos seus santos. É algo que Deus faz de obra no coração do homem, que cada vez vai morrendo a nossa natureza, e cada vez mais nós vamos se aproximando do céu, e vamos tendo a sensação do agir de Deus na nossa vida, que a sua oração já é mudada, a forma como você vê todas as tribulações, todas as angústias, tudo que passa no seu meio, você glorifica a Deus. Não cantamos aqui? Quantas bênçãos o Senhor fez? A maior delas foi te salvar, te escolher, e mesmo assim o Senhor te dá outras bênçãos maiores, que é você poder viver. Lá em casa acorda com um despertador, mas se você não tiver vida, meu amigo, pode botar o volume na maior altura, você vai continuar dormindo. Se o Senhor não lhe prover o fôlego da vida durante o seu dia de trabalho, o que vai adiantar o seu conhecimento, sua vocação, a sua força física? É o Senhor que vai dar a vida. Se o Senhor dá a vida e sustenta todas as coisas, não vai sustentar a sua salvação? Porque se somos pecadores miseráveis, amanhã vamos falhar, vamos errar, vamos cometer os mesmos erros que cometemos talvez hoje. Então, por isso que essa ação também é do Espírito Santo. O crente verdadeiramente regenerado, ele não pode cair jamais,
Pois se Deus o escolhe desde antes de nós nascermos, então se alguém perder a salvação, Deus seria falível. Quer dizer, Deus cometeria um erro, o que é um absurdo. As Escrituras dizem que Deus mesmo nos guarda de cair, como está escrito em Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentarmos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, como está escrito também em 1 João 2,19. E saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós, isto é, que saiu de nós, porque nunca foi de nós. E graças a Deus, é a obra do Espírito Santo na nossa vida, porque muitos já estão calejados de ouvir a palavra de Deus, muitos já estão, Jesus não voltou durante a pandemia, nós superamos a pandemia, conseguimos a vacina, quando vinha a outra, nós já estamos tudo, como fala, imunizados, passamos pela guerra. Hoje o irmão Luiz estava falando que na 2000, lá na região dele, estava todo mundo com medo do mundo acabar, o famoso Big Bang, o bug do milênio, os computadores iam bagunçar, os computadores iam dar nó aí. Já estamos em 2022. Quantas coisas passaram? Estava conversando hoje lá no serviço. Meu pai tem 89 anos. Vai comemorar semana que vem. Meu pai nasceu em 1933. Passou pela Revolução de 34, Segunda Guerra Mundial, quase Estado Novo. Passou por revelações. Aí eu falei do meu avô, nasceu em 1889, logo após a Revolução, o Estado da República. Quanto? Passou 100 anos, rapidinho. E estávamos aí um tempo atrás com máquina de datilografia, lamparina. Vocês sabem o que é isso, né? E já estamos em uma outra era. Jesus não vai voltar. Se o Senhor não perseverar em nossa vida, estaremos decaídos. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. E passou, voado, já foi. E eu já estou quase na meia-idade do meu pai, então, né, amor? Já passei, né? Essa é a nossa vida. E vai chegar para vocês também que estão aí rindo aí. Essa é a verdade. Por isso que os nossos examinadores da palavra de Deus definiram isso como ordem da salvação. É uma interpretação teológica, mas é algo que foi dado por Deus. Uma graça imerecida, que eu e você não podemos pagar, mas ela foi paga por Cristo Jesus. Olhando um relato que eu descobri na internet, explicar tudo isso numa síntese, pela autora chamada Helena Graconotto. Ela diz assim: uma explicação porque Deus me salvou. Eu era totalmente perdida no pecado. Minha vida se resumia em tristeza e uma vida sem propósito. E com muitas dúvidas, minha natureza má e pecaminosa prevalecia em mim. Total depravação. Porém, por causa do amor de Deus em mim, Ele me escolheu. Eleição incondicional. Fui tirada e salva do abismo, porque o pecado me deixou colocada como serva de Cristo, a partir do momento que entreguei minha vida a Ele. Mas só pode ter acesso a essa salvação por Jesus, o Filho de Deus. Morreu para pagar os meus pecados. A morte foi para me comprar. Expiação limitada. Reconheci que sou pecadora, porque Deus trabalhou no meu coração, e por meio da sua graça, Ele me alcançou e me convenceu do pecado que havia em mim. A graça é irresistível. Agora vivo por Ele, e mesmo entre ataques, até mesmo perseguições, permaneço firme na fé, pois Deus me guarda.
perseverança dos santos. Helena Graconato, 2 de abril de 2015. O dia que Deus me salvou. A salvação é de graça, mas não é de graça. Que você faça uma avaliação. Jesus Cristo morreu ali na cruz por ti. O que fazes ti por mim? Nada. Você não pode fazer nada pela sua salvação. Esse hino é cantado e talvez nós interpretamos ele errado. Nós não podemos fazer nada. Por isso que a gente canta dessa forma, mas ele não tem interrogação. Porque não tem resposta para isso. Nós não poderemos fazer nada pela salvação. Se o Senhor não abrisse o seu entendimento, mesmo que você nascesse no lar evangélico, você não aceitaria Jesus. Porque nós andávamos como o curso deste mundo. Que você agradeça a Deus, dentre as muitas bênçãos, por ser salvo e escolhido, por ser vocacionado, e agradecer a Deus pela obra da redenção. Isso é o privilégio que é dado para todos os cristãos. Por isso eu te peço que você faça essa compreensão. Será que eu tenho feito com essa obra? Será que essa obra da redenção parou em mim? Será que você tem anunciado esse evangelho para que outros tenham esse chamado eficaz? Será que agora, nesses dias, você tem falado mais de política do que de Cristo? E se houver ou vir a perseguição à igreja, você vai perseverar até o fim? Você reconhece que você é um eleito do Senhor? Que esse evangelho transformou a sua vida e te regenerou a ponto de você ser uma nova criatura e não deixar se corromper pelo curso deste mundo? Por isso que a salvação é de graça. Que você tenha esse entendimento. E uma vez tendo esse entendimento, que isso arda no seu coração de olhar para aquelas almas perdidas. Como na quarta-feira passada, Natanael mostrando aqui a obra que foi feita lá em Brotas de Macaúba. Um povo que não tinha a graça de Deus, encontraram a graça. E tiveram uma nova vida. Não da água que sai da terra, do Instituto Águas Vivas, mas da água viva que vem do céu. Aquele povo agora pode beber de uma fonte que não vai mais secar, porque eles estavam cegos espiritualmente, estavam secos mesmo, estavam numa terra árida, não literal, mas vivendo sem a graça de Deus. E hoje você tem a palavra de Deus, você tem o evangelho sendo pregado na televisão, nas mídias, em tudo quanto é lugar, mas muitos não têm essa graça. Eles morrerão nos seus delitos e nos seus pecados. E você pode compreender e só esperar a última, que é a glorificação? A glorificação é quando Jesus voltar, ou se você dormir hoje com o Senhor. Eu tive a experiência já de enterrar alguns amigos meus, de enterrar parentes. Tive o privilégio com o meu pai de enterrar alguns tios nossos. A oportunidade encerrou para esses. Ela vai encerrar para todos. Por isso é necessário que reconhecemos a obra da redenção, para que o último ato da ordem da salvação seja concedido a todos nós, que seremos glorificados, seremos restaurados, e aí assentaremos junto com a bodas do Cordeiro. Poderemos entrar
na Canaã celestial e usufruir dessa graça. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que faça você entender porque a salvação é de graça.